vocês. A paz do Senhor, irmãos. Aproveitando que vocês estão de pé, abra sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos ler o Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu Lucas. Capítulo 14. Ler somente o verso 1. Os que acharam diz amém. A versão que eu tenho em mãos diz assim: Então Jesus foi convidado por um chefe dos fariseus para ir no sábado comer pão. Amém? Assentai-vos, por gentileza, queridos. Nós estamos em uma noite festiva e a proposta nessa noite é muito clara: falar sobre a graça manifesta pela pessoa bendita de Jesus Cristo. E nessa oportunidade que me é dada, eu quero compartilhar com os irmãos uma das passagens em que Lucas narra o exercício de Cristo aqui na terra. Queridos, às vezes eu ouço ou vejo algumas pessoas falando de um Cristo que não é o Cristo da Bíblia. De fato, só saberemos quem é o Cristo se nós tivermos uma vida contínua de oração e principalmente de leitura da palavra. Eu estava aqui ouvindo os louvores, tudo que estava sendo entoado é cristocêntrico. Eu acho isso maravilhoso. Ainda mais em um tempo em que nós estamos vivendo, onde há enxurradas de hinos vingativos, triunfalistas e positivistas. Mas eu louvo muito a Deus pela vida de cada um dos componentes e integrantes desse coral, crendo que o Senhor continuará usando a vida de cada um deles. Amém? Então, a única maneira de nós entendermos quem é Cristo é ler a palavra. Entender de maneira clara e os detalhes do texto que é narrado pelos evangelistas. Às vezes, existem pessoas que acham que Jesus era uma pessoa de difícil acesso. Por mais que Jesus era famoso, mas quando Lucas ou os evangelistas dizem que Cristo era famoso, não no sentido de que ele era um popstar, mas no sentido de que ele era conhecido. Mas Jesus, analisando as passagens, as narrativas, a gente percebe que Jesus era extremamente acessível. Jesus não fazia diferença, não fazia acepção das pessoas pela sua vida abastada, ou por não ter absolutamente nada. Por que eu digo isso, queridos irmãos? Perceba que quando nós lemos, principalmente o Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu Lucas, a gente percebe que Jesus, ele entrou em inúmeras casas. Em alguns momentos, Jesus se convidava, como está em Lucas capítulo 19, quando Jesus estava em Jericó, aonde Cristo diz a Zaqueu: desce depressa,
porque hoje convém eu ir lá na sua casa. Existiam outros momentos que Jesus, ele era convidado por pessoas a qual ele tinha uma grande afinidade. E como é bom receber um convite de alguém que nós gostamos de passar horas e mais horas conversando, dialogando e falando das coisas do céu e também das coisas da terra. Um grande exemplo é o Cristo na casa de Lázaro. Perceba que entre todas as casas que Jesus entrou, somente na casa de Lázaro Jesus entrou mais do que uma vez. Tamanha era a vontade do Cristo histórico estar com Lázaro. Jesus amava Lázaro. Interessante que os evangelistas não narram nenhuma fala de Lázaro, mas a gente percebe que Cristo, quando ele vinha das suas comitivas missionárias, quando ele estava próximo ali da capital, da região da Judéia, Jesus sempre ia para a Betânia, a pequena aldeia que ficava do lado de Jerusalém. E ele tinha um destino muito específico, a casa de Lázaro. Isto foi por inúmeras vezes. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que Jesus não aceitava convite somente daqueles que o queriam bem. Jesus não recebia convite somente daqueles que o tinha como Messias e que reconhecia o Cristo naquela estrutura a qual muitos que olhavam para Cristo achavam que era somente um galileu. O que me chama a atenção é que Cristo ele aceitava qualquer tipo de convite, mesmo que fosse um convite de uma pessoa mal intencionada. E aqui no capítulo 14 está a maior prova disso. Uma coisa é você ser convidado por alguém que te ama. Outra coisa é você ser convidado por alguém que quer ver em ti dolo, defeito, falhas, no intuito de acusá-lo. Perceba que Lucas narra, no capítulo 14, um momento em que Cristo recebe um convite. Mas de quem que Jesus recebeu esse convite? Era de um chefe dos fariseus. Perceba, queridos irmãos, que às vezes nós até mesmo endemonizamos os fariseus. Mas a teologia dos fariseus, em hipótese alguma, foi debatida ou combatida pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Muito pelo contrário, a teologia, o pensamento dos fariseus é muito próximo daquilo que nós pensamos. Quer um exemplo? Os fariseus acreditavam na ressurreição. Nós também acreditamos. Então por que Jesus foi muito incisivo com essa seita, com esse povo que vivia no período, no primeiro século ali, do exercício de Cristo na terra? O problema não era a pregação, o problema estava na hipocrisia. Para que vocês possam ter ideia do que os fariseus faziam. Na época de Cristo existia mais de 15 mil fariseus. E muitos deles não se ajoelhavam diante de uma imagem, de um ídolo. Muitos deles atravessavam mares para poder evangelizar os gentios, os pagãos, no intuito de convertê-los à fé judaica. Sabe o que os fariseus faziam? Quando o gentio se convertia, se tornava um prosélito, o fariseu chegava para um gentio e dizia: agora que você se converteu ao nosso Deus, é necessário que você tire todas as imagens
E era normal na casa de gentios ricos terem imagens feitas de ouro maciço, que pesava entre 3 a 15 quilos. Sabe o que esses fariseus faziam? Eles pediam essas imagens e dizia a esses gentios que se converteram à fé judaica, de que eles iriam levar essas imagens até Jerusalém, no intuito de derreter essas imagens de ouro, de prata, de bronze, e converter em oferta ao templo. Era isso que eles diziam. Mas vocês acham que eles faziam isso? Eles pegavam aquelas imagens e ficavam para eles, eles derretiam, e o ouro, a prata e o bronze ficavam para eles. Ou seja, não eram idólatras, mas eram ladrões. Então Jesus foi muito incisivo com a classe dos fariseus. E quando a gente lê as passagens dos evangelistas, a gente percebe que Jesus era extremamente flexível com as meretrizes, com os publicanos, os ladrões, os estropiados e por aí vai. Mas era extremamente incisivo com esses homens que eram hipócritas, eram artistas. O que me chama a atenção no capítulo 14 é que Jesus vai receber o convite de alguém que fazia parte dessa seita. A Bíblia não diz o nome dele, mas o que de fato nós sabemos é que ele fazia parte do clero religioso da seita dos fariseus. E que convite é esse que Jesus recebeu? Que banquete era este? Uma vez que existiam inúmeros banquetes. Jesus vai receber um convite de um fariseu, de um chefe dos fariseus, para ir em um banquete sabático. O sabá, o dia de sábado. Era um dos banquetes mais importantes, porque o dia de sábado era o dia do descanso. E Jesus não titubeou quando ele recebe esse convite. Sabe o que ele fez? Jesus olha para aquele homem e diz: estarei lá. No sábado, estarei lá. Agora tenta imaginar. Jesus chegando no dia de sábado, que bem na verdade começava às 6 horas da tarde na sexta-feira. Jesus chegando naquela casa para o banquete. E o que me chama a atenção é que o Cristo, o Deus encarnado, ele sabia da intenção daquele a quem tinha lhe convidado. Aquele chefe dos fariseus não convidou Jesus porque ele amava Cristo. Ele convidou Cristo porque queria achar um defeito em Cristo para poder acusá-lo. E mesmo assim Jesus foi. Quando Jesus chega naquela casa, parece que eu posso ver a mesa posta. O alimento normalmente, ele era mantido aquecido, porque no dia de sábado as pessoas não podiam trabalhar. Os demais convidados foram chegando, só pessoas da nata da sociedade judaica. E o que me chama a atenção é que a mesa do judeu não é como a nossa. Ao redor das nossas mesas tem cadeiras. A casa de um judeu, ela é extremamente baixinha, rente ao chão, e fica em cima de um tapete, e ao redor divãs, ou melhor, almofadas. É por isso que quando a Bíblia diz que o João reclinava a cabeça no peito de Cristo, é por causa disso, que as pessoas iam deitando, ou ficavam com o corpo inclinado sobre o braço esquerdo, e a mão direita tinha acesso à mesa. Normalmente, nas ceias, sempre ficava Judas à esquerda e João à direita. E o que me chama a atenção é que tenta imaginar, entre comigo nessa história, aquela casa abarrotada de gente, e todos os que estavam ali, os fariseus, eles estavam ali no intuito de fulminar o Cristo. Eles queriam matar Jesus Cristo. Mas Jesus aguenta o tranco, e ele estava lá. De repente, sabe o que aconteceu, queridos? A refeição ainda não tinha começado. Naquela ambiência, um ambiente de festa, pelo menos deveria ser.
salta pela porta daquela casa, ou aparece na porta daquela casa, um homem doente, entre tantos outros que estavam à margem da sociedade, na miséria. O que me chama a atenção é que o texto vai nos dizer em Lucas capítulo 14, que esse homem era cometido por uma doença chamada de hidropsia. Hidropsia. A palavra hidro no grego é água. Então qual era a doença que esse homem tinha? Acúmulo de líquido seroso, fluidos, dentro do seu próprio corpo, na cavidade do seu abdômen. E o que isso fazia com o corpo daquele homem? Sabe o que fazia aquela quantidade de líquido? Fazia com que os rins infeccionassem. Fazia com que o coração inchasse. Fazia com que o sangue engrossasse. O fígado ia danificando conforme o tempo. E detalhe, além desses órgãos vitais internos ficarem extremamente adoecidos, isto refletia na parte externa do corpo. Por quê? Porque os braços, as juntas, ficavam inchadas. São Jerônimo diz que ficava tão inchado que ressaltava sobre a pele ou sobre a carne aproximadamente 30 centímetros. Os braços inchados. As pernas do mesmo jeito. Estouravam feridas, úlceras. Agora tenta imaginar, juntamente comigo, Jesus está na casa de um fariseu, de um homem extremamente religioso. Ao redor daquela mesa só tem hipócritas. Pessoas que se acham méritos ou merecedores da salvação. Isso daqui não é eu que estou dizendo. Quando a gente estuda a história dos fariseus, muitos rabinos diziam assim, quem não é circuncidado não será salvo. Então eles achavam, deixa eu usar aqui um ditado popular, a última bolacha do pacote. E nesse cenário aparece um homem doente, com as pernas extremamente inchadas. Tenta imaginar, vermelhas. Os braços do mesmo jeito, o abdômen inchado. Tendo dificuldade de respirar. Os olhos que outrora estava fitado em Cristo, agora todos os fariseus olham para aquele homem que está na porta. O anfitrião começa a imaginar, o que esse miserável está fazendo aqui? O que esse homem maldito está fazendo aqui? Porque esse era o pensamento deles. A doença naquela época estava intrinsecamente relacionado para os fariseus e para muitos, aqui fazia parte da teologia de muitos, como consequência do pecado dos pais. Assim como não podia tocar em um leproso, também não podia tocar em um hidrópico. E aquele homem, ele está sendo fulminado pelo pensamento daqueles fariseus. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que esse homem, ele fez o que muitos não tiveram coragem de fazer. Esse homem, ele veio para quebrar os protocolos e paradigmas. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? Esse homem não tinha sido convidado. Não tinha lugar para ele na mesa. Ali ele era considerado um imundo. O anfitrião da festa não o convidou. Mas para ele, pouco importava.
Porque ele não foi para aquela festa por causa do banquete. Ele não foi para aquela festa por causa do anfitrião. Ele estava pouco se importando com aqueles fariseus. O que de fato importava era um dos convidados que estavam à mesa. E quem vem por causa de Jesus não volta para casa do mesmo jeito. Aleluias. Jesus é tão maravilhoso, queridos, que Jesus, ele se aproveitou daquela situação. Era para acontecer aquilo. A gente precisa entender isso. Quando você lê os evangelhos, não ache que os milagres aconteceram de maneira aleatória. Aconteceu por acontecer. Não. Era para aquele homem ter ido naquela casa, mesmo não sendo convidado. Jesus aproveita aquela situação para fazer uma pergunta. Eu gosto muito disso. Por quê? Porque a pergunta de Cristo calou a boca daqueles que queriam o acusarem. Que pergunta Jesus fez? Jesus olha para aqueles que estavam ali e aponta para aquele homem e diz assim: é lícito curar este homem no sábado, hoje? É lícito que esse homem saia daqui hoje curado? Jesus pergunta, eles não respondem. A pergunta que não quer calar: por que que Jesus perguntou? Por que que Jesus não foi adiante daquele homem e o curou sem perguntar? Porque a gente tem que entender qual era o pensamento dos fariseus quanto à questão do dia de sábado. O que que Jesus estava ensinando para aqueles homens? É que a vida está acima da lei. Primeiro vem a vida, segundo a lei. E os fariseus tinham um pensamento diferente. Primeiro a lei, para depois a vida. Jesus pergunta: é lícito curar no sábado? Por que que Jesus está perguntando isso? Porque os fariseus achavam que no dia de sábado, nada, para que você possa ter ideia, nada, absolutamente nada poderia ser alterado no corpo humano. Deixa eu dar um exemplo bem claro aqui. Se por acaso, no dia de sábado, a pessoa estivesse com uma unha um pouco grande e batesse em algum lugar e quebrasse um pedaço da unha, no dia de sábado não podia terminar de tirar o pedaço, o resto da unha. Tinha que deixar para outro dia. Os fariseus passavam horas e mais horas no decorrer da semana. Isso aqui é coisa que não tem que fazer, né? Passava a semana inteira debatendo no templo, nas sinagogas, o que podia e o que não podia no sábado. Eles se tornaram escravos de um dia, a ponto deles dizer que nada, absolutamente nada, poderia ser alterado no corpo humano no dia de sábado. Com isso, aquele homem teria que continuar com os rins inchados. Desculpe, com os rins infeccionados, com o coração inchado, com o fígado danificado, com o sangue grosso, com as pernas e os braços extremamente inchados. Naquele dia, sabe o que me chama a atenção, queridos? É que quando Jesus pergunta para eles: é lícito curar no sábado? Nessa pergunta de Cristo está uma resposta. Por quê? Porque Jesus estava dizendo para eles assim: quem eu obedeço? Vocês ou meu Pai? Eu obedeço o cronograma de quem? De vocês ou do meu Pai? Por quê? Porque quando Jesus veio à terra, todos os milagres que aconteceram era conforme o cronograma, a agenda do Pai. Então quando Jesus cura um leproso naquele dia, é porque aquele dia estabelecido na eternidade era o dia daquele leproso ser curado.
Quando Jesus cura um cego, era porque naquele dia, estabelecido na eternidade, era para aquele cego ser curado. Então quando Jesus pergunta para eles, é lícito curar no sábado? Jesus estava dizendo, eu vim obedecer e efetuar aquilo que foi estabelecido na agenda do meu Pai. Vocês dizem que esse homem tem que ser curado amanhã, mas não tem como. É por isso que no Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu Lucas, vai aparecer várias vezes. E hoje chega a salvação. E hoje é o tempo do reino dos céus. E hoje, esse hoje aqui, no grego é kairos. É o tempo estabelecido por Deus. O que Jesus estava dizendo é, não tem como esse homem não ser curado hoje, porque eu vim obedecer a agenda de meu Pai. Para vocês é amanhã, mas o meu Pai me enviou para curar esse homem hoje. Hoje. Hoje, eu preciso dizer aqui, com temor e amor pela sua vida, que o Senhor marcou esse dia 4 de dezembro de 2022, aproximadamente quase 9 horas da noite, para mudar, para reverter, para transformar, para restaurar. Eu sei que você entrou aqui achando que não é possível por causa das lutas, mas independente até mesmo da sua fé, não vai passar de hoje. Os céus se abrem aqui nesta casa. Eu sei que tem gente que é sensível a palavras, e não importa qual seja a situação. Pode ser um filho que está nas drogas, não passa de hoje. Pode ser um corpo que está enfermo, não passa de hoje. Eu acredito que Jesus ainda obedece o Pai na eternidade e faz conforme a agenda dos céus. Então, se você puder, bata no peito e diga assim, eu creio que hoje é o dia. Dia do quê? É lícito curar esse homem no sábado? Irmãos, eu preciso lhes dizer aqui, nós estamos vendo uma época que a gente tem que escolher. Escolher o quê? Ou a gente fica com a Bíblia, ou a gente fica com o Evangelho, ou a gente fica do lado dos fariseus. E o que tem de fariseu, queridos irmãos? O que tem de gente que quer administrar a agenda do céu? Não, hoje não pode. Não, hoje o dia não é para isso. É por isso que hoje nós estamos vivendo uma época em que há necessidade da gente criar entretenimentos para as pessoas virem na igreja. Alguém aqui lembra de um tempo que o Senhor batizava com o Espírito Santo, renovava nos ensaios? Eu não sou contra a campanha, mas existem alguns lugares que está se tornando viciante isto. Igrejas onde se fazem campanha para simpatizadores. Esses tempos atrás eu fui pregar numa igreja, queridos irmãos, acho que dava aproximadamente umas 3, do tamanho dessa daqui. 90% da igreja, a igreja estava lotada. Eu cheguei para o pastor, perguntei, pastor, que bênção, em plena terça-feira, a igreja lotada. Quantos membros o senhor está aqui? Ele falou, eu estou com 30 membros. Eu falei, mas como pode uma igreja com quase 1000 membros? O resto é tudo simpatizante. Vem por causa de bênçãos. Oh, aleluias. E o Espírito Santo me trouxe aqui nessa noite para lhes dizer que ele não obedece à agenda do homem, ele faz na hora que ele quer.
Levante a tua mãozinha aí em nome do Senhor Jesus. Se Ele quiser arrancar esse câncer, Ele arranca agora. Se Ele quiser arrancar essa diabetes, Ele tira aí agora. Quem crê nisso? Então deixa a tua mãozinha levantada. E quem pode, já glorificando a Ele, porque Ele veio nessa noite para mudar a tua história. Hoje é o dia. O seu milagre. Aleluias. Aí sabe o que Jesus fez? Depois que Jesus perguntou, queridos irmãos, já para nós orarmos, sabe o que Jesus fez? Ele vai em direção àquele homem, ele se levanta da mesa, vai em direção àquele homem, e ele toca naquele hidrópico. A contato. Sabe o que me chama a atenção? Eu te convido a fazer uma leitura do Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu Lucas. Existe algo bem peculiar na narrativa lucana. É que a maioria dos milagres que está aqui, Jesus não toca, mas é pelo poder da palavra, sem tocar. Mas aqui Jesus, ele faz diferente. Ele toca. A contato. O Cristo encarnado toca naquele homem miserável. Aleluias. Parece que eu posso ver os fariseus olhando e acusando Jesus Cristo na mente deles. Como pode ele dizer ser rabi, mestre, santo, sendo que ele toca em pessoas imundas? É aqui que realmente demonstra que ele é santo. Ser santo não é viver ilhado, isolado na vida. Ser santo é viver entre os miseráveis e demonstrar que a santidade é nela onde está a fonte de toda alegria. Muitas pessoas buscam alegria em coisas inúteis da vida. Ser santo é ser feliz. Jesus toca naquele homem, queridos. E quando Jesus tocou naquele homem, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz, olha o que o texto diz, que aquele homem foi curado instantaneamente. Tenta imaginar, queridos irmãos. Eu acredito que começou de dentro para fora. Os rins que estavam infeccionados foi ficando novinho, como rins de criança. Aleluias. O coração inchado foi voltando para o seu tamanho normal. O fígado foi sendo restaurado. O sangue foi voltando de novo à sua viscosidade correta. Oh, aleluias. E de repente, do lado de fora, os braços inchados daquele homem, o abdômen inchado, as pernas inchadas, foi voltando para o seu devido lugar. O que a gente aprende com isso daqui? Quando Jesus Cristo toca, aquilo que está alterado, aquilo que está fora do lugar, começa a voltar tudo para o lugar de origem. Aleluias! Eu estou sentindo o poder da palavra aqui. Ó. O que está alterado na sua vida? O que está fora do lugar? O que inchou? O que soltou feridas, pulses e está infeccionado? Jesus está dizendo, tudo que está alterado na sua vida vai voltar ao estado original. Há milagre acontecendo aqui nesta noite. Aleluias. Aleluias. E para nós orarmos, sabe o que me chama a atenção, queridos? É que a cura é de dentro para fora, de dentro para fora. É curando os órgãos vitais. Aquilo que o homem não vê. Porque Jesus não cura somente na estética, Ele cura de dentro para fora. É de dentro para fora. De dentro para fora. O que está doente aí dentro de você? É sua alma? Às vezes nós temos que fazer como o salmista diz. Às vezes a gente tem que fazer uma introspecção. O que é introspecção? É olhar para dentro de nós. Chamar nossa alma no canto e dizer, por que você está abatida?
você está triste? Por que você está doente? Sabe o que está levando muitas pessoas ao suicídio, queridos irmãos? Ansiedade. Estatisticamente, toda pessoa ansiosa, ela sofre por algo, que há a possibilidade de 5% de acontecer, falando de desgraças, e 95% de não acontecer. A palavra ansiedade no grego, sabe o que significa? Estrangulamento. Toda pessoa que é ansiosa, ela está estrangulando a sua alma. Aí depois reflete no corpo. A pergunta que não quer calar: por que sofrer pelo futuro, sendo que nada alterará o nosso futuro? O Deus que é onipresente, que está em todos os lugares, e esse atributo não se resume somente nisso, mas ele está em todos os tempos. Você já percebeu? Deus está no passado, Deus está no presente, Deus está no futuro. Aleluias. E às vezes a gente sofre por coisas que às vezes nem vai acontecer. E quer que eu lhe dou um conselho de irmão em Cristo? Louve a Deus pelo Senhor não te revelar o futuro. Imagine se você soubesse das lutas que você teve que passar. Mas é um dia após o outro, vai vivendo. Oh, aleluias. Deus me trouxe aqui nessa noite para lhes dizer, está na hora de você viver. Aleluias. É por isso que para o judeu não existe o presente. Para o judeu só existe passado e futuro, porque presente também está no passado. Falei agora, já é passado. Então o que a gente aprende aqui com esse texto para nós orarmos? É que quando Jesus toca nesse homem, acontece uma cura instantânea. Irmãos, muitas coisas se perdem na tradução. Por exemplo, eu já vi pessoas dizer que quando Jesus curou essas pessoas, posteriormente essas pessoas viraram as costas para ele e o crucificaram. Quando a Bíblia fala que Jesus curou, a palavra no grego ali é sotéria. Então antes de qualquer cura física, Jesus primeiro, ele salva. E a salvação, para quem não sabe, ela não é gradativa. A salvação é instantânea, a justificação. Creu, salvo. A santificação é paulatina. E o que a gente aprende com isso para a gente orar? Olhe para cá e atente, redobre bem a sua atenção. Quando Jesus salvou aquele hidrópico, sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Você está vendo aqui nessa mesa aqui? Não tem lugar para você. O anfitrião não deixou nenhum lugarzinho para você. Você não é bem-vindo nesse banquete. Mas eu estou te salvando. E já estou garantindo o seu lugar no banquete que eu darei. Tem algumas mesas que vocês não se assentarão. Existem lugares que as pessoas te humilharão. Existem cadeiras que você não vai se assentar. Existem lugares que as pessoas menearão a cabeça e vão dizer: o que esse crente está fazendo aqui? Existem lugares que a gente não será bem-vindo. Mas e pouco importa, eu sou forasteiro. Eu não sou dessa terra. Eu sou dos céus. E eu creio, olha, escute bem isso, queridos irmãos. Estudando sobre Salomão, diariamente, ele dava banquetes. Mesa de mais de 20 mil lugares, todos os dias. Aí vem Jesus e diz assim: eu sou maior do que Salomão.
Imagine, presbítero irmão Israel, o tamanho da mesa. E por que Jesus é maior do que Salomão? Por quê? Porque Salomão nunca serviu ninguém, só era servido. E Jesus, naquele dia, pelo fato de Jesus ser onipresente, ele vai chegar e vai servir o presbítero irmão Israel. Ao mesmo tempo ele já vai servir este jovem. Do outro lado ele já vai servir o irmão Elias. E ele vai servir. Por quê? Porque no reino dos céus é diferente do reino da terra. O maior aqui na terra é quem é servido. No céu, o maior é quem serve. Fica de pé, por gentileza. Fica de pé. Fica de pé. Fica de pé. Sabe como que eu consigo definir a graça? Tem várias maneiras da gente definir essa grandeza graça. Às vezes, no Antigo Testamento, nós somos chamados de trapos de imundície. Sabe o que é trapo de imundície? As mulheres na época, quando estavam com o ciclo menstrual, elas usavam esses trapos. Aquilo era considerado o objeto mais imundo que existia na época. Mais do que excrementos, mais do que tudo. Nós éramos isso. Nós éramos imundos. Mas a compaixão, a misericórdia de Cristo nos alcançou. Eu preciso lhes dizer aqui nesta noite que nada, absolutamente nada pode te tirar da mesa do grande banquete. Não limite o sangue de Cristo. Não dê ouvido aos fariseus, porque muitos dirão: você não tem direito, você não pode entrar. Mas Jesus me trouxe simplesmente para lhes dizer: a minha graça te alcançou. Ah, se não fosse a graça de Cristo, ah, se não fosse o amor dele, ah, se não fosse a misericórdia deles. E eu convoco essa igreja a adorar Cristo e render graças a eles. Qual é a diferença em render graça e adorá-lo? Glória a Deus. É que quando a gente rende graças a Ele, a gente agradece pelo aquilo que Ele faz. Mas quando a gente dá glória a Deus, a gente glorifica Ele pelo aquilo que Ele é. Então, se você puder, no lugar onde você está, nós estamos terminando o ano de 2022. E nós não estamos findando esse ano porque somos bons. Muitas pessoas melhores do que nós partiram para a eternidade. Se nós estamos aqui ainda, é porque o Senhor, através da nossa vida, vidas serão salvas. Eu preciso dizer aqui nesta noite: você verá um avivamento extraordinário no seu lar. Às vezes a gente parece que vai viver eternamente nessa terra. Fazemos planos que parece que a gente vai viver mais de 500 mil anos aqui. Mas eu preciso lhes dizer, se Jesus não voltar daqui 100 anos, nenhum de nós estará aqui. Sabe o que me chama a atenção? É que Jesus sabe o dia que nós vamos morrer. E por que o Senhor está mandando dizer isso daqui? É porque Ele sabe o dia que você vai partir. E por que você não está aproveitando o tempo de vida aqui na terra? Ore um pouco mais. Jejue um pouco mais. Sente prazer um pouco mais das coisas dos céus.